Sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja Casa Restaurada. Se você não é inscrito, clica aqui embaixo, faça a sua inscrição para nos acompanhar. Se você não tem o aplicativo da Igreja Casa Restaurada, baixe no App Store ou no Google Play e ali você pode nos acompanhar e assistir às nossas pregações. E hoje o tema que eu vou falar, e é o último tema dessa ministração dessa série, é o grande trono branco. Então, na ministração passada, eu falei sobre a Batalha do Armagedon. Então, recapitulando rapidamente o que foi a Batalha do Armagedon, depois dos 7 anos de governo do Anticristo, onde 3 anos e meio será de grande tribulação, então no final desse tempo Jesus ele vem na Terra, e quando Jesus vem na Terra ele encontra-se com o Anticristo, juntamente com os exércitos das nações que vão estar na região do Vale do Megido, e também Israel vai estar tomada de invasores, Jerusalém vai ser atacada, então Israel vai estar sendo atacado pelos exércitos das nações e do Anticristo. Então Jesus ele volta, Jesus ele pisa no Monte das Oliveiras. Lembra? O texto bíblico diz que ao Jesus pisando no Monte das Oliveiras, há um terremoto, o Monte das Oliveiras se fende. Depois disso Jesus vai até o encontro do Anticristo no Vale do Megido, e ali é chamado da Batalha do Armagedon, aonde o Anticristo e o falso profeta eles são presos e jogados no lago de fogo e enxofre. A partir daqui começa um tempo chamado milênio, aonde por 1000 anos Jesus vai governar sobre a terra. Vai ser um tempo de paz, de prosperidade, um tempo de amor. Os demônios vão estar presos e amarrados, vão estar sendo colocados no abismo, não é? E depois que passar 1000 anos, então Satanás é solto, a Bíblia diz, por um pouco de tempo. E quando Satanás é solto por um pouco de tempo, então ele vai e manipula pessoas e novamente ele alicia pessoas para o pecado, para o seu lado. Então Satanás, induzindo pessoas e induzindo poderosos, ele forma um exército e tenta novamente atacar Israel. Só que dessa vez a Bíblia diz que vem fogo do céu e cai sobre o inimigo. Então a partir daqui a história continua e vem um grande julgamento. Então eu queria que você abrisse no livro de Apocalipse, no capítulo 20. E o texto bíblico começa assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então aqui eu estou lendo o texto, voltando um pouquinho na história. E lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então Satanás ficou preso no abismo, junto com seus demônios, por 1000 anos. Depois disso, ele foi solto por um pouco de tempo. Aí continua no verso 6, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, no arrebatamento da igreja, né? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, ou seja, ir para o inferno, né? Sobre os que estão arrebatados, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então veja que interessante, aqueles que tiveram parte na ressurreição, a Bíblia diz que reinarão com Cristo por 1000 anos, ou seja, quando Jesus vier para implantar o seu governo milenar, aqueles, os santos do Senhor que estiverem na sua presença, virão, a Bíblia diz, e reinarão com ele. Interessante isso, né? Porque aí haverá duas classes de pessoas, aqueles que vão estar nascendo e morrendo normalmente, e aqueles que vieram com Cristo, que a Bíblia diz, reinarão juntamente com ele. Aí no verso 7 continua a história: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog,
esse termo Gog e Magog fala de povos, né? Povos que virão, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então veja, quando o texto bíblico diz que Satanás é solto após o milênio, então ali ele alicia, a Bíblia usa o termo Gog e Magog, né? Vamos pegar aqui como se fossem duas nações, dois povos, mas fala que o número de pessoas que ele vai aliciar e trazer para guerrear contra o Senhor é como o texto bíblico diz, a areia do mar, ou seja, é muita gente que ele vai aliciar. Aí continua, verso 9: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Qual é a cidade querida? É uma referência a Jerusalém, ou seja, após o milênio, o governo de Jesus, por 1000 anos, Satanás é solto, e quando ele é solto, ele alicia povos e pessoas, novamente, a mesma história, né? Satanás vem com corrupção, com pecado, aliciando pessoas, ele levanta um exército de pessoas, nações, que vão se levantar contra Jesus e vão tentar invadir novamente Israel e afligir a cidade querida, que é Jerusalém. É isso que está dizendo aqui. Continua no verso 9: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, o texto não diz que houve uma guerra, só diz que um exército se levantou contra Jesus e contra a cidade querida, que é Jerusalém, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Pastor, mas como vai ser isso? Isso é literal? Vai vir o exército, vai chegar em Jerusalém, vai cair fogo, todo mundo vai virar churrasco? Não sei exatamente como vai ser, mas a Bíblia nos revela a visão que o apóstolo João está tendo. O apóstolo João, ele está vendo um grande exército como a areia do mar, grãos de areia do mar, vindo contra Jerusalém, contra Jesus Cristo, contra os santos, né? Ou seja, as pessoas que não se contaminaram com o pecado, mas de repente, cai fogo do céu e acaba com eles. É assim que João ele está tendo a visão e é a forma como nós lemos aqui. O que sabemos é que Jesus não permitirá que Satanás ele vença, mas ele será derrotado mais uma vez. Aí verso 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Lembra que no lago de fogo e enxofre foi lançado o anticristo e o falso profeta? Eles inauguraram o lago de fogo e enxofre. Agora Satanás, ele é jogado, ele estava no abismo, não é? Guardado no abismo, agora ele é lançado no lago de fogo e enxofre. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí no verso 11 vem a explicação sobre aquilo que João está vendo como um julgamento, um trono, pessoas sentadas em tronos e pessoas sendo julgadas. Então, verso 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, a presença gloriosa de Deus, não é? Era tanta que o mundo fugiu da sua presença. Ele está falando do pecado, né? Que fugiu da sua presença. Verso 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então abriram-se livros e abriu-se o livro da vida. O que tinha nos livros? As obras das pessoas. E o que tinha no livro da vida? As pessoas que estavam salvas. Elas têm o nome escrito no livro da vida. Então imagina, todas as pessoas diante desse trono, diante desse julgamento, as obras foram abertas de cada um e um livro com o nome das pessoas que foram salvas, que se arrependeram dos seus pecados, que não andaram na iniquidade, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que se arrependeram e agora, lavados pelo sangue de Cristo, eles têm os seus nomes escritos no livro da vida. E continua: e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia.
e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Ou seja, todo mundo que morreu no mar afogado, todo mundo que morreu no incêndio, todo mundo que morreu em qualquer lugar do mundo, em toda a história, desde o início da história, todos estarão participando desse julgamento do trono branco, onde as suas obras serão citadas e aqueles que foram salvos terão seus nomes ali, já estão com seus nomes escritos no livro da vida. Portanto, meu irmão, entenda esse assunto. Quando nós falamos de ter o coração entregue a Deus, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, não estamos convidando ninguém para participar de uma religião, não estamos te convidando a fazer parte da igreja, estamos te convidando à salvação e vida eterna. No momento em que você se arrepende dos seus pecados, que você entrega o teu coração a Cristo e você fala: Deus, eu quero ter parte contigo, eu quero ter parte na história bíblica, eu quero ter salvação e vida eterna. Se tudo que está escrito aqui é verdade, eu quero fazer parte deste grupo que vai estar aliançado e salvo na presença do Senhor. Então hoje, meu irmão, você que está me ouvindo, é tempo de se posicionar com Deus e de falar: Senhor, eu te recebo, eu confirmo a minha salvação, eu confirmo a minha entrega total a Ti, eu quero ter meu nome sim escrito no livro da vida, me lava com Teu sangue, perdoa os meus pecados, que a obra feita na cruz do Calvário seja completa na minha vida, eu quero ter aliança com esse Deus. Amém? Vamos continuar? Verso 14: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, todas as pessoas agora que foram julgadas e não tiveram seus nomes encontrados ali, escritos no livro da vida, então serão também jogados no lago de fogo, que é chamada de segunda morte. Então lá já estava o anticristo e o seu falso profeta, Satanás e seus demônios já foram para lá, e depois do julgamento, todo aquele que um dia negou a Deus, que andou no pecado, andou na perversidade, que não quis ter aliança com Deus, que serviu a Satanás ao invés de servir a Deus, todo aquele que negou a Cristo, estes serão lançados naquele lugar que a Bíblia chama de lago de fogo. É uma triste realidade, mas é aquilo que o apóstolo João está vendo numa visão e relatando para a gente. Haverá um julgamento, onde haverá salvos e não salvos. Os salvos estarão na presença do Senhor, os não salvos, estes serão lançados, como diz a Bíblia, no lago de fogo. Isso é muito terrível, porque está falando de eternidade. Amém, gente? Isso é muito sério. Verso 15: Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu irmão, queria que você fosse muito sincero com Deus, que você orasse a Deus e falasse: Senhor, como está a minha vida com o Senhor? Quando o Senhor olha para mim, qual é o julgamento que o Senhor está fazendo da minha vida? Se o julgamento está me condenando, tem misericórdia e me perdoa, que eu quero ser aprovado pelo Senhor. Eu quero aliança com Cristo, tenho uma vida entregue verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém? Agora, abra no livro de Atos, no capítulo 17, é só uma curiosidade. Quando fala de trono branco, não é? Entende-se que Deus se assenta no trono branco. Mas no livro de Atos, no capítulo 17, no verso 30 e 31, nos dá uma informação interessante. Fala assim, no verso 30 de Atos 17: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem foi que Deus acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos? Jesus, não é? Então o texto bíblico diz que Deus há de julgar o mundo com justiça por meio deste varão. Então podemos dizer, com base nesse versículo bíblico, que Jesus vai fazer o julgamento, ou estará ali no julgamento, não é? Então o trono branco é de Deus, é Deus quem senta no trono, é Deus quem julga, ou é Jesus quem está julgando
Na verdade, isso não faz muita diferença para nós. O fato é que haverá um julgamento, onde pai e filho estarão lá. E aqueles que o filho resgatou com o seu sangue, eles terão o nome escrito no livro da vida. Aqueles que não foram resgatados não estarão lá. Portanto, eles entram em condenação. Deu para entender isso? Agora, no capítulo 21 de Apocalipse, no verso 1, depois do julgamento, o que acontece? Depois do julgamento aparece assim o texto: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Pastor, o que vai acontecer? O mundo vai acabar? Vai ter um mundo novo? Não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas a visão do apóstolo João é um novo céu e uma nova terra. Amém? Então, vamos explicar exatamente como está escrito. Então, ele viu o novo céu, nova terra, e ele diz, não tinha mar. Né? Verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ele via uma cidade, que ele diz Nova Jerusalém, ataviada e adornada para o noivo. Então aqui nós temos dois tipos de entendimento, não é? Ele pode ter visto uma cidade de fato, né? Cidade, ruas, casas, mas ele viu também a igreja do Senhor, todos os santos, todos os salvos, vindo para o encontro com o noivo, não é? Isso faz sentido também. Então João viu toda uma cidade cheia de gente, todos os salvos, né? Durante toda a história que foram salvos do Senhor, vindo ao encontro do noivo, ou seja, a igreja de Cristo se encontrando com Cristo. Verso 3, e ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então este é o tabernáculo de Deus. O que é o tabernáculo de Deus? É a igreja de Cristo, porque a palavra tabernáculo significa Deus no meio, não é? Então este é o tabernáculo de Deus, ou seja, a sua igreja. Deus estará com eles, eles estarão com Deus, e Deus estará no meio do seu povo. É isso que João estava vendo, Deus no meio do povo. Verso 4, e lhe enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, toda a história passada, toda a história que todo mundo viveu, não é? Ela vai ficar de fato no passado, e daqui para frente, agora com o Senhor, não haverá choro, tristeza, doença, problemas, porque o Senhor, a luz do mundo, a perfeição, estará habitando no meio. Lembra no início, Jardim do Éden, o homem e a mulher ali no Éden, não é? E Deus vindo para conversar com eles, não havia pecado, até que o pecado perverteu tudo, mas agora daqui para frente isso não mais acontecerá, será como no Éden, Deus no meio, relacionamento pessoal de Deus com seus filhos. Verso 5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então aqui João está escrevendo tudo que ele está vendo, né? Verso 6, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é que está falando com João? O próprio Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, e ele que está dizendo, escreve, porque tudo isso vai acontecer. E continua, eu sou, e eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Vou ler de novo. Eu, Jesus falando, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O que quer ter sede? Todo aquele que tem sede espiritual, todo aquele que deseja ter um encontro com Deus, todo aquele que está abatido, aflito, ansioso, depressivo, com problemas emocionais, problemas de alma, você que está passando problemas familiares, problemas por toda essa conjuntura que estamos vivendo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é aquele que nos dá a água da vida. Eu sou, a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. É o Senhor
que mata a nossa sede espiritual e nos dá salvação e vida eterna. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é o dia que Jesus Cristo quer tocar na tua vida e quer aliviar o peso das tuas lutas, os teus pesos espirituais, pesos emocionais. Hoje é dia de alívio para você. Beba da água da fonte da vida. O Senhor Ele quer fazer grande obra sobre ti e sobre a tua família, em nome de Jesus. E continua, verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, por que covarde? Porque muita gente, por se acovardar, não se posiciona com Deus, nega a Cristo, tem vergonha de falar de Deus na frente dos outros. Quando está numa roda de pessoas ímpias, ele se envergonha em dizer: eu sou um cristão, eu tenho compromisso com Deus. Então, a Bíblia os chama de covardes, né? Quanto, porém, aos covardes, os que negam o Senhor, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e aqui fala de impureza sexual, né? Aos feiticeiros, aqueles que fazem trabalhos para demônios, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, quando João ele tem a visão da cidade santa, ele vê uma cidade adornada, bonita, linda, se encontrando com o noivo. Aí diz, ali é o tabernáculo de Deus, onde Deus estará no meio do seu povo. Ali não haverá choro, tristeza, não haverá problemas. O Senhor será pai e eles serão filho. Mas, aí fala, os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, o lugar deles é no lago de fogo, ou seja, já estarão lá, né? Então isso aqui, todos esses, com essas características, que não foram pessoas piedosas, pessoas que andaram em santidade, em verdade diante de Deus, mas andaram com vida dúbia, com vida pecaminosa, na prática da iniquidade. Então estes já estão julgados lá naquele julgamento do trono branco, né? Então já foram julgados, o nome não estava no livro da vida, então já foram lançados no inferno. Que aqui a Bíblia não chama de inferno, a Bíblia chama de lago de fogo. O inferno foi lançado no lago de fogo, né? Mas os salvos estarão aqui no que a Bíblia chama de Nova Jerusalém. Glórias a Deus. Aí nós vamos até o capítulo 22. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, dentro da visão de João, ele está vendo o trono de Deus e do Cordeiro, né? Como se fosse um altar, e dali saindo água. E fala que a água é brilhante, é cristalina. Verso 2: no meio dessa praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Lembra lá no Éden que Adão não podia comer da árvore da vida? Ele podia comer da árvore da vida, não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida ele podia comer. Porém, depois que ele pecou, então Deus colocou um anjo na frente do Éden, impedindo ele de chegar até a árvore da vida, porque agora Adão era pecador, então se ele comesse da árvore da vida, ele seria eternamente um pecador, não é? Então, quando ele deixou de comer da árvore da vida, então o homem passou a morrer. O plano de Deus não é que o homem morresse, mas que vivesse sempre. Agora já no novo céu e nova terra tem lá a árvore da vida. As pessoas estão em santidade, não há mais pecado. Então pode-se comer da árvore da vida. Está dando para entender isso? Então a árvore está lá, na presença do Senhor. No meio dessa praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia,
nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então olha que interessante, o texto diz assim, que na praça tinha um trono, tinha um rio de águas que corria, tinha a árvore da vida, que dava frutos os 12 meses do ano. Interessante, né? Que a Bíblia fala que no futuro ainda há uma medição de tempo, de meses, né? Interessante isso. E de tempo em tempo essa árvore dá fruto, a sua folha é para a cura dos povos, né? Isso que João está relatando, nunca mais haverá maldição. Aí fala o seguinte, que contemplaremos a face do Senhor, e na sua fronte está o nome dele. Lembra quando Moisés ele falou, Senhor, deixa eu te ver? E Deus falou para Moisés, homem nenhum pode me ver e continuar vivo, todo homem que me vê morrerá. Então Deus falou, fica ali na fenda da rocha, e eu vou colocar a minha mão na fenda da rocha, e vou passar, e me virar de costas, e você vai ver o meu vulto passando pela fenda da rocha. Deus deu essa graça para Moisés de ver o vulto de Deus passando na fenda da rocha, mas homem nenhum nunca viu a face de Deus. Mas agora, já no final, novos céus, nova terra, a Bíblia diz, e verão a sua face. Amém? Porque agora já estamos em outra condição, a condição de santidade, não mais de pecado, como Adão também conhecia o Senhor pessoalmente. Então o texto bíblico diz que não precisará de luz, porque o próprio Senhor, ele brilha, e ele é a luz para todos os povos. E aí o texto fala que reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! Meu irmão, tudo isso pode parecer uma grande história, mas se a Bíblia ela foi fiel nos seus relatos e acontecimentos até aqui, por que não será daqui para frente? Tudo que está escrito na palavra de Deus há de se cumprir, portanto, nós temos que crer nela e temos que nos alinhar àquilo que Deus ensina, aquilo que Deus nos alerta e aquilo que Ele nos chama a cumprir. O que é uma vida de entrega ao Senhor, de santidade, de compromisso com Deus, não uma vida religiosa, superficial, uma vida nominal cristã, mas que sejamos piedosos, fiéis ao Senhor, com desejo real de servir a Deus, amar o próximo e cumprir todo o mandamento do Senhor. Assim estaremos aliançados com Deus e no momento certo, no tocar da trombeta, estaremos na presença de Deus. Quando vier a tribulação, estaremos na presença do Senhor. Quando vier a batalha do Armagedon, nós estaremos com o Senhor. No julgamento do trono branco, nós estaremos salvos ao lado do Senhor e depois reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. E eu quero fazer parte disso, você quer? Vou fazer uma oração nesse momento. Se você tem dúvidas quanto à tua salvação, entenda, se você já entregou a sua vida, você está salvo. Mas a Bíblia diz o seguinte, muitos chegarão diante de mim dizendo, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, independente de pregar a palavra, independente de ler a Bíblia, independente de conhecer o Senhor, independente até de operar em dons ou de expulsar demônios, independente disso, aquele que pratica a iniquidade, ele é tido por Deus como um desconhecido. Apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Portanto, ler a Bíblia, vir à igreja, cantar louvores, dizer que é crente no Senhor Jesus e praticar iniquidade não faz de você uma pessoa salva, porque a pessoa salva, ela abandona pecado. A pessoa de fato salva, que tem o nome escrito no livro da vida, aquela pessoa que se arrependeu, ela tem uma metamorfose, uma metanoia, uma transformação de vida, ela converte. O que é uma conversão? Eu vim andando pelo caminho do pecado, mas aí eu conhecia Jesus, minha vida converteu e agora eu ando no caminho da santidade. Conversão é mudança de rumo. Portanto, se você chegou na igreja, disse que aceitou Jesus e o rumo da sua vida não mudou, é necessário uma conversão genuína, mudança de vida. Amém? Mudança de paradigma, mudança de falar, mudança de atitude, mudança diante de Deus. Quero orar com você.
para que você possa falar: Senhor, eu quero fazer parte desta história, eu quero fazer parte de tudo isso que a Tua palavra diz, porque eu quero vida eterna com o Senhor. Feche os teus olhos. Pai amado, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos das nossas fraquezas, das nossas friezas, nos arrependemos, Senhor, por muitas vezes ter um relacionamento com o Senhor tão superficial. Te pedimos perdão por isso e queremos assumir um compromisso e declarar que o Senhor é o nosso Deus. Entregamos a nossa vida a Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que veio em carne, morreu e ressuscitou e é o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, confirma o nosso nome no livro da vida e nós queremos estar ao Teu lado, participando das bodas do Cordeiro, reinando com o Senhor e vivendo contigo pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aqui terminamos a nossa série Volta de Cristo. Eu espero que você tenha sido muito abençoado. Se você não viu os outros episódios, volta lá, episódio 1, 2, 3, 4, 5, pega desde o começo e assiste toda a sequência do estudo e você vai ser impactado com o poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.